Olá, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo, nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos, pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo o que é notícia no Brasil e no mundo, nesta edição da tarde do Redação HIT. E o governo divulgou um novo pacote econômico que vai afetar a vida de todo mundo. E nós vamos mostrar agora como essas medidas, que aliás estão sendo bastante divulgadas pela mídia, devem causar impacto no salário mínimo, no abono salarial e também no pagamento dos aposentados e pensionistas. Vamos conferir. Pela proposta da equipe econômica, a nova regra limita o impacto da alta do PIB no cálculo do valor do salário mínimo e abono a, no máximo, 2,5% mais a inflação. Haddad explicou que a correção inflacionária segue garantida, qualquer que seja o ritmo de alta da inflação. Então, o cálculo do reajuste seria baseado na soma da inflação do ano anterior, em 12 meses até novembro, acrescida do PIB de 2 anos, limitado ao crescimento entre 0,6% e 2,5% ao ano. Reforçar que o salário mínimo continuará tendo ganho real. Ele continua tendo um ganho acima da inflação. Mas esse ganho vai estar condicionado àquele espaço do arcabouço fiscal entre 0,6% e 2,5%. Você tem um ano em que o produto cai, você vai ter uma trava de que ele vai subir 0,6%, mas ao mesmo tempo, também pensando na anticiclicidade do arcabouço fiscal, se você tiver um aumento do PIB muito grande um ano, você vai limitar o crescimento do salário mínimo. Então você vai colocar entre o 0,6 e o 2,5 o crescimento do salário mínimo ano por ano. Atualmente, o salário mínimo está em R$ 1.412. No ano que vem, por exemplo, a projeção é de que o salário mínimo continue crescendo, mas que fique R$ 6 menor que a previsão inicial de R$ 1.520 e R$ 1 para R$ 1.515. E com isso, no próximo ano, o governo deixaria de pagar em aposentadorias e benefícios sociais cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Olha, é importante lembrar que esse pacote divulgado na quinta-feira pela equipe econômica ainda será enviado ao Congresso e precisa ser aprovado tanto pela Câmara quanto pelo Senado para virar lei. E o dólar segue em alta após o anúncio desse pacote de medidas do governo. A moeda americana bateu a marca de R$ 6 nesta quinta-feira. Inclusive, essa é a primeira vez que o dólar chega nesse valor. Vamos ver. O dólar operava em alta e chegou a bater a marca de R$ 6 pela primeira vez na história. A alta é uma reação negativa do mercado, com investidores atentos ao detalhamento do pacote de corte de gastos e da isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$ 5.000. Na véspera, com o anúncio, a moeda norte-americana fechou em alta de 1,8% e encerrou o dia a R$ 5,91, o maior valor nominal da história. Na mesma hora, o Ibovespa operava em queda de 1,2%, na linha dos 126 mil pontos. Para o mercado financeiro, apesar de ter cumprido com a economia esperada, a isenção do imposto de renda ainda pode ter um alto custo para o governo. Olha, e esse é um assunto muito técnico, né? Muito complexo, mas que afeta a vida de todo mundo. Então, para ajudar você que nos assiste a entender melhor tudo o que está acontecendo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o economista José Carlos de Souza Filho. Boa tarde, José Carlos, seja muito bem-vindo. É um grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Werneck. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Primeiro, eu queria comentar com você um dos pontos principais que vem sendo divulgado aí pela mídia, que é o fato da cobrança de impostos, ou melhor, do imposto de renda. Quem recebe até R$ 5.000 ficará isento dessa cobrança. Por outro lado, quem ganha acima de R$ 50.000 deve pagar 10% do salário. E você acredita que essa medida vai fazer justiça fiscal de fato? Ela é positiva? Olha, do ponto de vista da redistribuição, talvez até seja. A grande questão é que
todo este processo, todas as medidas que foram anunciadas, elas vão ter que passar pelo crivo do Congresso primeiramente. Portanto, elas podem sofrer algum tipo de alteração. Se a gente for analisar a medida simplesmente pelo ponto de vista da sua aplicabilidade, a gente diria que nós vamos ter uma faixa de isenção muito maior, nós vamos isentar um número muito maior de pessoas, em detrimento de uma quantidade de pessoas que vai ter uma tributação maior. Então, como o governo está dizendo que isso vai representar um aumento de arrecadação, a gente precisaria ter um pouco mais de elementos quantitativos para poder afirmar com convicção de que o resultado dessas alterações serão efetivamente positivos. Isso considerando que seja aprovado desta maneira no Congresso. Olha, o que você falou é muito importante, isso porque da teoria até a prática há um caminho longo e nesse caminho existe o Congresso. E como a gente sabe, muitas vezes, né, na maioria das vezes, esse texto que é enviado pelo governo, ele sofre alterações. Então, eu te pergunto também se o trabalhador que ganha menos pode ser beneficiado, por um lado, como você disse, com o pagamento menor de impostos ou até a isenção, mas, por outro lado, ele pode perder no reajuste do salário mínimo, que inclui aí também os aposentados e pensionistas. A gente acabou de ver também uma fala do ministro Fernando Haddad dizendo que não haverá perda real de salário. Mas há esse risco no seu entendimento? Pela maneira como o ministro colocou, ou seja, sempre teremos a garantia de que a correção dos salários e da aposentadoria seja maior do que a inflação e que respeite os limites do arcabouço fiscal de 0,6 a 2,5, deve-se esperar que essa correção efetivamente aconteça. Então, deste ponto de vista, para o trabalhador, não deve haver, em princípio, uma perda. Agora, a questão que se coloca é que, se a ideia é você reduzir as despesas, fazer com que as contas fechem, todas essas medidas não estão contribuindo nessa direção. Ao contrário, né? Elas são medidas que vão ou manter o ganho real do salário mínimo e das aposentadorias, então elas não estão indo na direção do que a gente poderia esperar de redução. Então precisaria ver se as medidas de redução efetivamente vão compensar este lado dos aumentos reais que estão sendo prometidos. Muito bem pontuado. A gente falou de duas questões positivas aí para o trabalhador, né? Que é o imposto de renda e também o salário, mas também existe o mercado, né? Existe a outra ponta, o outro lado da moeda. E hoje, como a gente viu também, o dólar chegou a R$6, o que é um claro sinal de desaprovação do mercado, né? Qual é a principal desconfiança em relação a esse pacote de medidas? O problema é que o pacote de medidas como um todo, essas 6 medidas que foram anunciadas, elas não indicam claramente uma intenção do governo de reduzir efetivamente o déficit fiscal. Daí a reação negativa do mercado. Daí o aumento do dólar refletindo a desconfiança que o mercado como um todo está gerando, está tendo em relação às medidas que estão sendo, digamos, apresentadas pelo ministro. Então, quando o mercado age dessa forma, ele está sinalizando duas coisas. Primeiro, que há uma certa desconfiança com relação às medidas. Segundo, que essas medidas não são medidas efetivas de curtíssimo prazo. Então, quando se fala numa redução de 70 bilhões de anos, essas medidas não parecem ser medidas que você consegue ter uma efetividade num prazo tão curto, principalmente considerando que você vai ter que paliar politicamente o Congresso, aprovar. Você tem uma PEC para ser aprovada, você tem leis complementares para ser aprovada, você tem projetos de lei aprovados para que você possa apenas essas medidas que foram anunciadas. E nós estamos praticamente no final do ano. Quanto tempo nós ainda temos digamos assim, de ação parlamentar daqui até o final do ano, antes do recesso? Então, é uma situação que gera uma incerteza com a efetividade do pacote ora apresentado.
Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o economista José Carlos de Souza Filho, né? Que é economista aí e acompanhou, deu detalhes de tudo que está acontecendo. Ajudou você que nos assiste a entender melhor esse assunto, como eu disse, tão técnico. Muito obrigado pela sua participação. Agradeço a oportunidade e fico à disposição do senhor. Grande abraço. Abraço. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet. Vamos ver os vídeos que são destaque nas redes sociais hoje. E olha só, a gente começa, né, com um vídeo impressionante lá dos Estados Unidos. Em um parque de diversões, olha só essa história, um homem, ele pulou de uma montanha-russa em movimento. E segundo ele, essa era a única forma de salvar a própria vida. Vamos ver essa história. A cena é de dar frio na barriga de qualquer um que assiste. Prestes a iniciar a descida na montanha-russa, um homem levanta do assento e pula do brinquedo em movimento, se agarrando à grade de proteção. Segundo ele, a trava de segurança não estava presa corretamente, o que poderia lançá-lo para fora do brinquedo. O incidente aconteceu em um parque de diversões de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos. O homem, que foi identificado apenas como Rick, lamentou o ocorrido e disse acreditar que a reação dele o salvou, mas que se fosse uma criança em seu lugar, provavelmente o final teria sido trágico. O gerente do parque até ofereceu um reembolso a Rick, mas ele disse que a questão maior a ser atendida não é financeira, e sim a segurança ao público do local. Olha, esse vídeo que nós vamos mostrar agora é de ontem, aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas vale a pena você ver. Isso porque uma moto, né, um assaltante em uma moto, ele tentou roubar a bolsa de uma mulher. E a vítima acabou sendo arrastada por esse homem. Olha só que imagem impressionante. Duas mulheres caminhavam juntas na calçada do bairro do Leblon, no Rio de Janeiro, quando a tentativa de assalto aconteceu. O motociclista invadiu a calçada e puxou a bolsa de uma das mulheres, fazendo com que ela caísse e fosse arrastada por alguns metros. A vítima se chama Cecília Papp. Momentos antes do crime, Cecília e sua amiga tomavam café em uma padaria na região. Ao saírem, não deu nem tempo de evitar o ataque. Como Cecília não soltou a bolsa, ela acabou se ferindo no chão, até o momento que o ladrão desistiu e foi embora sem conseguir roubar. Nas redes sociais, a mulher alertou o público sobre os perigos da cidade e disse estar grata por algo pior não ter acontecido. E as chuvas continuam causando prejuízo na Bahia. Uma pessoa morreu e 2 pessoas estão desaparecidas. Quem vai trazer mais informações agora é o Cleiton Rodrigues. É com você, Cleiton. Oi, Kleber. Foram mais de 300 ocorrências registradas em apenas 24 horas em decorrência das fortes chuvas que atingem a capital baiana, Salvador. Dessas ocorrências, as principais são relacionadas a deslizamentos de terra, risco de desabamento e risco de deslizamento. Em 2 deslizamentos, 5 pessoas foram vítimas. Uma delas morreu, 3 ficaram feridas e uma 5ª vítima segue desaparecida. A vítima fatal é Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos. De acordo com familiares, Gerson estava dentro do quarto dele, deitado em uma cama, no momento em que parte da casa cedeu devido ao deslizamento. Os pais de Gerson também estavam na residência, mas saíram ilesos. O jovem de 23 anos deixa 2 filhas. Em um outro deslizamento de terra, 4 pessoas foram vítimas. 3 delas foram resgatadas, sendo Diane Andrade, de 32 anos, o filho dela de 6 anos, Marcelo Heitor Andrade Mesquita, e Adriano, um homem de 30 anos que é vizinho dessas 2 vítimas. De acordo com informações, ele saía para trabalhar no momento em que aconteceu o deslizamento. Uma 4ª pessoa que foi soterrada é o filho de Diane, de 32 anos, o outro filho dela, um jovem de apenas 18 anos, o Paulo Andrade. O Paulo, ele chegou a fazer contato com o Corpo de Bombeiros inicialmente, mas esse contato foi perdido e ele está desaparecido há mais de 24 horas. De acordo com informações, uma outra vítima também foi registrada em Dias Dávila, também na região metropolitana de Salvador. É uma menina de apenas 12 anos que desapareceu após cair em um bueiro. De acordo com informações, ela retornava da escola no momento
ontem que acabou tropeçando, estava em uma rua alagada, ela acabou tropeçando e caiu dentro desse bueiro. A mochila da adolescente foi encontrada a cerca de 2 quilômetros do local onde esse acidente aconteceu e as buscas por ela continuam. Além disso, dessas vítimas que aconteceram, esses deslizamentos, houve também diversos pontos de alagamento na capital baiana e também em toda a região metropolitana. Em Salvador, todas as 14 sirenes instaladas em áreas de risco do município foram ligadas para alertar os moradores que eles saíssem de suas residências e procurassem aí por abrigos. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção Social de Salvador, 6 pessoas estão abrigadas na capital. As aulas foram suspensas em 13 escolas situadas em áreas de risco da capital. De acordo com o IMET, o volume de chuva que caiu nos últimos dias na capital baiana não acontecia desde 1961, ou seja, há 63 anos. A informação foi divulgada pelo IMET e, de acordo com o IMET, já foram registrados aí 322 milímetros de chuva neste mês em Salvador. A gente relembra, que 269 milímetros foram apenas nos últimos 3 dias, de segunda até quarta-feira. Kleber. Obrigado pelas informações. E da Bahia a gente vai para o Rio Grande do Sul. Olha só essa história. Um idoso lá do Rio Grande do Sul perdeu quase 2 milhões de reais em um golpe na internet. Isso porque ele achou que estava se relacionando com uma mulher lá dos Estados Unidos e mandou dinheiro para ela. Mas o homem estava sendo enganado por uma quadrilha. A repórter Kátia Fantin vai contar agora os detalhes dessa história. Criminosos têm explorado sentimentos de solidão para manipular vítimas. Um dos exemplos é o golpe do amor. Um homem de 71 anos, morador do município de Jari, aqui no Rio Grande do Sul, foi vítima de um golpe de estelionato, que explorava um falso relacionamento virtual. Entre 2022 e 2023, ele transferiu mais de 2 milhões para criminosos que se passavam por uma investidora americana, que prometia vir ao Brasil para conhecê-lo pessoalmente. Segundo a investigação, a vítima caiu em uma fraude virtual, onde a quadrilha alegava que enviaria presentes de luxo, mas exigia depósitos para cobrir custos de impostos sobre encomendas internacionais e taxas alfandegárias. Nessa quarta-feira, 6 pessoas foram presas e outros 7 possíveis envolvidos no golpe estão sendo procurados. O caso foi registrado como estelionato qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil trabalha agora para rastrear o dinheiro desviado e desarticular a organização criminosa que operava de forma estruturada e com atuação em diversos estados. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, está aqui ao meu lado, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Seja muito bem-vindo. E claro, todas as atenções estão voltadas agora para a final da Copa Libertadores da América. E uma novidade, inclusive, é que a Taça de Campeão ganhou ajustes. Não é isso, Caio? Exatamente, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. A Taça da Libertadores manteve toda a sua originalidade, mas de fato recebeu alguns ajustes. Vamos ver. O presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, informou pelas redes sociais que a Taça da Conmebol Libertadores sofreu alguns retoques antes da final deste sábado entre Atlético Mineiro e Botafogo. No post, ele afirma que a renovação manteve a essência histórica da taça, enquanto a adapta às novas gerações e aos feitos acumulados. Nesta edição, a base do troféu foi ampliada para 9 filas com capacidade para mais 8 campeões, substituindo as 8 filas prévias. A base do troféu do Campeonato Continental é composto por placas de metal com o ano, nome e escudo do campeão de cada edição da Libertadores. O Atlético Mineiro já tem o seu nome na taça pela conquista de 2013. Já o Botafogo ganharia pela primeira vez a sua própria plaquinha na base do troféu. Esta não foi a primeira vez que a taça sofreu uma modificação. Originalmente eram 16 placas para registrar os vencedores do período 1970 até 1977. Após isso, uma linha com mais 6 vagas e em 1983 outra coluna. Desde então, foram adicionados enrolamentos na borda do pedestal, que durou até 2004, quando a taça foi quebrada nas comemorações do Once Caldas.
Em 2009, as placas passaram a ser de prata e em 2021 foi feita uma grande restauração, onde utilizaram o molde do prêmio original de 1960. Realmente é o jogo do ano, né, Caio? Então, para falar mais sobre essa grande final, nós vamos ter notícias agora ao vivo e direto da Argentina, não é isso, Caio? Exatamente, Kleber. Nós vamos ter a participação especial do Vinícius Nasa, que está lá na Argentina. Ele vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Vinícius. Conta pra gente como é que tá o clima por aí. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde, Kleber. Eu estou, como falado, diretamente aqui da Argentina, em Buenos Aires, onde acontecerá a final da Libertadores da América nesse sábado às 17 horas. A partida que será entre Atlético Mineiro e Botafogo acontecerá, como eu falei, às 17 horas no Monumental de Núñez, estádio do River Plate. No momento eu estou em Recoleta, é um bairro aqui da Argentina, onde tem alguns pontos turísticos. Temos cemitério de Recoleta, temos a Floralis Genérica, que são alguns pontos turísticos aqui da Argentina. O calor aqui não está só em questão ao sol, porque muito calor aqui na cidade de Buenos Aires, mas nós também temos um calor muito grande entre as torcidas. Os torcedores entre Atlético Mineiro e Botafogo, todo momento eles passam, você não consegue ir em algum estabelecimento que você não veja algum brasileiro, que você não veja ninguém com camisa de Botafogo ou de Atlético Mineiro. Hoje, eu conversei já mais cedo com um torcedor que veio de Minas Gerais, que já estava há um tempo aqui, e agora eu estou com o Pedro e com o William. Eles são torcedores do Atlético, e eu fiquei sabendo de uma curiosidade de vocês. Vocês vieram de Minas Gerais para assistir esse jogo? Não, um pouquinho mais longe, a gente veio da Austrália, Vinícius. Cara, e o que faz, o que traz vocês até aqui? Eu sei que é o Atlético Mineiro, mas essa paixão vem desde criança? Desde quando que vocês são fanático? Isso é fanatismo? Eu tenho a teoria que todo mundo nasce atleticano, né? Alguns desgarram no meio do caminho, mas na verdade todo mundo é atleticano no fundo. E assim, final de Libertadores, momento histórico, não tem distância, não tem nada que ia nos impedir de estar aqui vivendo esse momento. E aí eu gostaria de saber de vocês, o tempo todo eu já ouço aqui, agora como a gente falou mais cedo, ainda está vazio aqui a Casa do Galo, até porque ainda é cedo, ainda o pessoal não chegou tanto, mas ontem na abertura estava muito lotado. E eu conversei com muitos deles, eles falaram sobre a expectativa para o jogo e obviamente ninguém falou contra, mas falaram que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Para você, William, qual que vai ser o placar do jogo? Olha, o placar do jogo não importa. A gente veio aqui para torcer pro Galo e ver o Galo levantar a taça. Mas, então, 1-0 é goleada pra gente. Ideia de quem faz o gol? O Hulk merece fazer o gol. O Hulk só tá faltando a Liberta para se tornar ainda mais eterno no Galo. E o Botafogo é um dos únicos times que ele não marcou ainda, né? Então seria esse é o momento? Para coroar, é o momento. Guardou para agora, eu acho. Vai ser 1-0 para você também? Por mim, 1-0 é goleada. Como o William falou, a gente tá aqui para fazer parte desse momento histórico. Óbvio que a gente quer o título é importante. Queremos ser campeão, mas independente do resultado, a gente vai estar lá cantando, gritando, apoiando o time e empurrando o time para a vitória. É isso. Exatamente. É isso. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, William. Eu volto para vocês aí do estúdio. Kleber, Caio, muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E vamos ver quem que levará melhor nessa final, neste sábado. Muito obrigado, Vinícius. Excelente a sua participação e bom trabalho por aí, viu? É isso aí, Caio. Agradeço também a sua participação. Obrigado aí pelas notícias do esporte. Aliás, antes, tem uma última notícia, né? Tem a Arena Corinthians, né? Que começou uma vaquinha ontem. Conta isso pra gente também. Exatamente, Kleber. Bom, tá sendo um sucesso, né? Na primeira hora da campanha, o primeiro milhão já tinha sido arrecadado. A dívida do estádio passa os 700 milhões, mas o corintiano tá fazendo o que pode para ajudar. Vamos ver. A torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, lançou oficialmente a vaquinha para o pagamento da dívida da Neoquímica Arena com a Caixa. Na manhã desta quinta, a organizada informou que já tinham sido arrecadados mais de 5 milhões em doações, com 16 horas da vaquinha no ar. Para entrar no site da campanha, é preciso enfrentar uma fila de espera, e alguns torcedores reclamaram nas redes sociais da instabilidade do site, que exige um cadastro antes da doação via Pix. O projeto já havia conseguido bater 1 milhão em apenas 3 horas de lançamento. O presidente do Corinthians, Augusto Melo, também enfrentou problemas com o site, mas fez uma doação de R$1.000. O holandês Memphis Depay também fez um post no Instagram incentivando as pessoas a doarem.
A campanha irá ficar no ar durante 6 meses ou até atingir a meta de 700 milhões de reais, que é o valor aproximado da dívida que o clube tem pelo estádio. Com mais de 12 mil colaboradores, a média de doação por torcedor está em R$ 83. A cada doação, o torcedor recebe um certificado e quem doar 100 ou mais vai receber uma placa e um mural físico que será construído na Neoquímica Arena ao fim da campanha. Os valores vão direto para uma conta única criada pela Caixa Econômica Federal, que foi feita exclusivamente para o abatimento desta dívida. Tá certo, então agora sim, essas foram as notícias do esporte. Muito obrigado pela sua participação, Caio. Um abraço, Cleber. Grande abraço. E olha só, a gente muda de assunto agora para falar que a Black Friday já está chegando, né? Amanhã. Mas com ela também chegam os golpes e tem que ficar atento. Olha só essa reportagem. De acordo com a Brand, empresa de monitoramento, mais de 1.000 sites falsos foram criados com o intuito de enganar clientes na Black Friday. Golpistas estão se aproveitando de inteligência artificial para criar vídeos e imagens falsas. Como, por exemplo, um vídeo do empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, que circulou nas redes sociais. A gravação mostra a imagem dele, com a voz trocada por inteligência artificial. A montagem convida as pessoas para participar de uma roleta com descontos de 100% durante a Black Friday. E para participar, a vítima deveria ceder informações do cartão de crédito. A própria empresa desmentiu rapidamente o vídeo. Segundo a empresa que fez o monitoramento, os estelionatários usam inteligência artificial para promover páginas e anúncios falsos, convincentes e livres de erros de ortografia ou digitação. A plataforma encontrou fraudes mencionando marcas conhecidas como McDonald's, Nike, Amazon e Mercado Livre. O número de páginas fake ativas, segundo a empresa, é 3 vezes maior que o monitorado no mesmo período em 2023. Para evitar complicações na hora de comprar, é preciso ficar atento e checar se o site é realmente verdadeiro. Tá chegando, hein, gente? É amanhã a Black Friday e os brinquedos são dos itens mais procurados pelos consumidores. A procura na internet, olha só, aumentou mais de 200%. Vamos conferir. Segundo o levantamento feito pela plataforma de comércio eletrônico brasileiro, a Buscapé, a procura por brinquedos aumentou cerca de 246% entre os meses de setembro e outubro deste ano. Na pesquisa, 10 categorias de brinquedos foram analisadas. Entre elas, os itens mais procurados são os bonecos, com mais de 1.723%, os brinquedos de controle remoto, com mais de 361%, os brinquedos educativos, com mais de 360%, e os eletrônicos, como tablets e laptops infantis, com mais de 159%. A pesquisa também revelou que das 10 categorias, 7 apresentaram redução nos preços medianos, com destaque para os bonecos e os brinquedos de controle remoto. Em relação à Black Friday do ano de 2023, o desempenho não foi como esperado no segmento dos brinquedos, com uma queda de 23%, mas as pesquisas revelam que as expectativas para esse ano estão altas. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.